Olá, quintos anos! Estamos de volta na nossa aula de matemática. Nós vamos estudar hoje o sistema monetário brasileiro e também de outros países, de alguns países. Nós vamos entender o que é o dinheiro, para que ele serve, por que ele foi criado e como usamos ele hoje no nosso dia a dia, tá bom? Então, convido a vocês para assistir essa aula, prestem bastante atenção e vamos aprender um pouquinho mais sobre esse item que está presente no nosso dia a dia. Vamos lá? Agora, pessoal, a prof vai fazer duas perguntinhas para vocês. Podem pensar um pouquinho para responder. Vocês já ouviram falar em salário mínimo? O que vocês sabem sobre essa expressão? O que vocês sabem sobre salário e salário mínimo? Eu vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem um pouquinho. Então, conseguiram pensar um pouquinho? O prof vai explicar a seguir o que quer dizer essa expressão salário mínimo. Vamos lá? Então, pessoal, o que é o salário mínimo? O salário mínimo, ele é um direito social de todo trabalhador urbano e também rural. Ele vem, né, para atender as necessidades básicas do trabalhador e da sua família. O que é uma necessidade básica, gente? É a moradia, é a sua alimentação, o seu vestuário, a higiene, a educação e assim por diante, né? O salário mínimo, ele é o menor salário que uma empresa pode pagar para seu funcionário, para seu trabalhador, né? E ele é estabelecido por lei e ele é revogado também, ele é alterado todos os anos. Por quê? Porque ele é feito com base no custo de vida da população, das pessoas, né? Então é isso. Deu para entender um pouquinho? Vamos lá para a próxima, então. Sistema monetário brasileiro. Vamos agora compreender a história de como surgiu o dinheiro, de como foi criado e para qual finalidade o dinheiro foi criado. Vamos lá, então, pessoal? Então, até chegar à forma que conhecemos hoje, o dinheiro passou por muitas modificações. No início da civilização, o comércio era na base do escambo, que era a troca de mercadorias, assim como eram feitas lá no início da colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui e eles, em troca da mão de obra indígena, eles fizeram o escambo com os índios, né? Só no século VII a.C. que surgiram as primeiras moedas feitas de ouro e prata. A princípio, essas peças eram fabricadas em processos manuais e muito básicos, mas já refletiam a mentalidade e cultura do povo da época. Então, eles já começavam a compreender que essas moedas tinham um valor a respeito das mercadorias que eles compravam. Quando os bancos, né, começaram a surgir, essas instituições eles assumiram para si a função de emitir as moedas de papel, que foram também chamadas de bilhetes de banco na época. No Brasil, os primeiros recibos eles foram emitidos pelo Banco do Brasil em 1810 e o seu valor era preenchido tudo à mão, como é feito nos cheques ainda hoje, né? Aos poucos, como já acontecia com as moedas, os governos passaram a controlar a emissão de cédulas de dinheiro para evitar as falsificações e garantir o poder de pagamento. Atualmente,
Todos os países, basicamente todos os países, possuem seus bancos centrais, que são encarregados de emitir as cédulas e moedas. Nenhum outro estabelecimento pode emitir, fazer o dinheiro, apenas o Banco Central, tá, gente? Então, nós iremos falar agora sobre o dinheiro no Brasil, contar um pouquinho a história do dinheiro no Brasil. A Casa da Moeda, que é uma instituição brasileira responsável pela impressão do dinheiro, foi criada em 1694 por Dom Pedro II, na época rei de Portugal, para atender à demanda de fabricação de moedas no Brasil colônia. Vamos observar aqui na imagem que essa Casa da Moeda ela se localizava na época lá em Salvador, o antigo prédio da Casa da Moeda em 1694. E também hoje, gente, além do dinheiro, a Casa da Moeda ela produz também outros produtos de segurança, como por exemplo os passaportes com chips e os selos fiscais, aqui representado pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, gente, a fabricação de novas cédulas, ela é regulada pelo Ministério da Fazenda, por meio do Banco Central do Brasil, visto que a quantidade de dinheiro em circulação dentro de um país, ele deve ter como base a quantidade de serviços e produtos oferecidos pela economia nacional. Por esse motivo, um país ele não pode tentar contornar uma crise colocando mais dinheiro em circulação. Se isso acontece, o mercado tende a aumentar o preço das mercadorias e isso irá gerar a inflação. Por isso que costumamos falar, né, o governo fala que toda moeda criada é uma dívida feita. Então, para não gerar mais dívidas para o governo e nessas dívidas gerar uma inflação, é que se regula a quantidade de dinheiro que é produzido pela Casa da Moeda. Então, pessoal, falando em crise, todos nós sabemos, né, que estamos vivendo uma pandemia mundial, a pandemia do coronavírus. A Prof. Marilda até explicou para vocês bem certinho lá na aula de história, lembram? Essa pandemia ela está gerando uma nova crise econômica. E essa crise econômica afeta todos nós em relação ao dinheiro. Por quê? Porque a economia do Brasil e do mundo, ela não gira, ela não progride, ela não avança. E isso acaba gerando o quê? Desemprego, muitas famílias ficam sem a sua renda, né, sem o seu salário, para poder pagar as suas contas, para poder comprar as coisas básicas do dia a dia. Então, por isso, estamos todos, esperamos que essa crise, essa pandemia passe logo, para que a economia volte ao seu normal, para que não tenha tantos desempregos e para que todos nós, né, possamos voltar à nossa rotina normal do nosso dia a dia. É isso que todos nós esperamos. Vamos lá para o próximo item. Vários foram os nomes dados à moeda brasileira. Começamos com réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e em 1994 foi implantada a atual moeda, o real. Antes da nossa atual moeda, o real, diversas personalidades foram homenageadas nas notas, nas cédulas do dinheiro. Dentre elas estão Pedro Álvares Cabral, Marechal Deodoro da Fonseca, Tiradentes, Santos Dumont e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Foram algumas das personalidades que estamparam as nossas notas de dinheiro. O design atual das cédulas brasileiras não homenageia pessoas. Em um dos lados da nota consta a efígie simbólica da República. Do outro lado, os animais da nossa fauna brasileira. Cada nota com um animal diferente. Vamos ver a seguir?
Então, temos aqui a cédula de R$ 2, que é representada pela tartaruga de pente. Temos a cédula de R$ 5, representada pela garça branca. E temos aqui a cédula de R$ 10, representada pela arara vermelha. Aqui temos a nota de R$ 20, representada pelo mico-leão dourado. A cédula de R$ 50, a nossa onça pintada. E a cédula de R$ 100, a garoupa. Já as moedas de metal, elas apresentam ilustrações de personalidades importantes para a cultura brasileira. Cada moeda de metal ou de papel tem tamanhos e cores diferentes. Entre os itens de segurança usados estão as marcas d'água, a impressão em alto relevo e as microimpressões. Vamos ver alguma delas? Temos aqui a de 1 centavo, a de 5 centavos, a de 10 centavos, a de 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Essas são as nossas moedas brasileiras. O dinheiro no mundo. Várias formas de dinheiro são usadas em diferentes lugares do mundo, seja em metal, moedas, seja em papel, cédulas, cheques, seja em plástico, cartões de débito ou de crédito. O dinheiro oficial de determinado país é também chamado de moeda local. Conheça um pouco mais sobre a moeda usada em alguns lugares do mundo. Vamos lá? Vamos começar então falando sobre o dólar americano. A moeda usada nos Estados Unidos é o dólar americano e seu símbolo é esse que aparece aqui no slide. Além de ser usado nesse país, o dólar americano também é aceito em outros países. Esta é uma cédula, de um dólar americano. Vamos então agora ver sobre o euro. O euro é a moeda que circula em 19 países da União Europeia. Desde 2002, países como Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal adotaram o euro como moeda. Seu símbolo é esse que aparece aqui no slide. Esta é uma cédula de 20 euros. Agora nós vamos para o iene. O iene é uma moeda do Japão. Seu símbolo é esse que aparece aqui na tela. A cédula de maior valor do iene é a de 10.000 ienes. Aqui estamos com uma nota de 1.000 ienes. A conversão de valores entre moedas, ela varia diariamente de acordo com o câmbio. Observe a tabela de conversão em reais para cada uma dessas moedas em 10 de abril de 2020. Hoje, €1 está valendo R$ 5,59. $1 americano está valendo R$ 5,11. E um iene no Japão está valendo 0,047 centavos. Então, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Aprendemos muitas coisas que vamos levar, que precisamos saber para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os nossos estudos. E para a gente colocar em prática, então, esse aprendizado de hoje sobre o nosso sistema monetário, que é um assunto riquíssimo em informações, nós vamos fazer as atividades do nosso livro, conforme segue aqui no slide. Quem já está com o seu livro físico pode responder no livro. Quem ainda não está, vai responder no seu caderno, colocando a data, colocando a página, o número da questão, o número da atividade, E colocar a sua resposta, registrar a sua resposta. Bons estudos e até a próxima, pessoal!